Em nome de Jesus. Amém. Você pode passar para o seu irmão aí da ponta, que um dos nossos obreiros super eficientes já estarão recolhendo. E nesse momento eu gostaria de convidar aqui o amor da minha vida, pastor Edivanderson, para estar trazendo a palavra do Senhor. Amém? Amém. Graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Que culto é esse, hein? Meu Deus. Céu na terra. Céu na terra. A nuvem desceu de uma maneira tremenda nesse lugar. Quantos creem nisso? Quantos sentiram isso? Glória a Deus. Muito bom. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias 18. Jeremias 18. Enquanto isso, quantas pessoas estão nos visitando nessa noite? Pode fazer assim com a sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Este não é outro lugar senão a casa do Papai do Céu. Fiquem à vontade nesse lugar. Nós vamos ler do 1 até o 6. Se você está sem a sua Bíblia, pode acompanhar no telão. A palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do olheiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do olheiro, tornou ele a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, ó Batista viva. Amém? Amados, há 15 dias atrás, pastor Ronaldo estava iniciando o culto, e ele começou a pregar a falar sobre o processo de Deus. Eu cutuquei a minha amada ali e falei: ele está pregando a minha mensagem de daqui a 15 dias. Já estava pronta. Olha só, ele está até citando alguns exemplos da minha mensagem. E aí ela: sossega, tá bom. E aí o culto se desenrolou, e quando o pastor Moisés começou a pregar, chegou no último tópico da mensagem, ele começou a pregar a mensagem, e ele começou a falar do pastor Ronaldo, que tinha falado também da mensagem. E aí ele começou também a dar exemplos que eu queria trazer hoje para os irmãos. E aí eu comecei a falar com o Alexandre de novo: amor, é a minha mensagem de daqui a 15 dias. E aí ela falou: amor, se Deus te deu a mensagem, não se preocupa. Deus está querendo falar sobre isso. E eu sosseguei, aquietei o meu coração. Deus está querendo falar sobre processo com vocês, comigo, com a Igreja Batista Viva. Amém ou não amém? Então é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Sobre o processo no sentido de desenvolvimento, de amadurecimento, sobre o processo do lapidar de Deus nas nossas vidas. Nós vivenciamos alguns processos desses durante a nossa vida. Há o processo educacional, quando nós vamos para a escola para aprender a ler, escrever, para calcular. Há o processo do namoro, quando nós
conhecemos um pouco melhor aquela pessoa que poderá vir a ser aquele grande amor para toda a vida. Há um processo, por exemplo, no quartel, que é chamado de adestramento, onde os líderes se orgulham de transformar meninos em homens, onde eles, às vezes, fazem esses meninos chorarem devido à intensidade desse processo. Então, nós vemos que existem alguns processos ao longo da vida. E como não podia deixar de ser, Deus também tem os seus processos para nos transformar, para fazer com que nós estejamos preparados para desenvolver aquilo que Ele quer que nós façamos na obra dEle. E nós vemos ao longo da trajetória bíblica diversas pessoas que passaram por processos para que pudessem desenvolver aquilo que Deus queria que eles fizessem. Abraão, Noé, Saulo, Davi, José, João Batista e diversos outros passaram por processo. Alguns se submeteram a esse processo e puderam ser as ferramentas que Deus queria que eles fossem. Alguns exemplos. José foi uma grande ferramenta na mão de Deus. Existiram também aqueles que pestanejaram um pouquinho, vacilaram um pouquinho no meio desse processo, mas que acabaram sendo as ferramentas que Deus gostaria que eles fossem, como, por exemplo, Abraão. Mas existiram também aqueles que falharam, aqueles que desobedeceram, aqueles que pisaram na bola e acabaram recebendo promessa, mas não receberam a bênção. O povo hebreu recebeu a promessa da terra prometida, mas apenas Josué, Calebe e os filhos daquela geração que receberam a promessa, somente eles é que receberam. Pisaram na bola ao longo do processo. E esse é um grande problema que eu não quero para mim. E ao longo dessa palavra de hoje, eu gostaria que vocês ficassem muito atentos, porque não é interessante que nós estejamos vivenciando isso. A grande maioria vai viver o quase. A grande maioria vai viver no quase. Vai receber promessas e não vão vivenciar essas promessas. Mas antes que cortem o meu microfone ou que me tirem daqui, achando que eu estou sendo um herege por pregar sobre um Deus que promete e não cumpre, não é isso que eu estou dizendo. Deus promete e cumpre, mas as promessas de Deus estão sempre condicionadas à nossa obediência. Quando nós estamos submetidos ao processo, se Deus promete, Ele tem o poder para cumprir. O problema é quando nós não nos submetemos ao processo. As promessas de Deus estão sempre condicionadas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, tem sempre um se, tem sempre uma obediência que precisa acontecer para que a promessa se cumpra. Hoje eu quero relembrar, eu quero trazer algumas lições a vocês sobre o processo, o agir, a escola de Deus nas nossas vidas. Talvez alguns de vocês estejam passando por esse processo nesse momento. E nós vamos trazer um pouquinho disso nessa noite. Quantos estão aqui nessa noite? Graças a Deus. Um dos grandes exemplos, uma das grandes lições hoje, a primeira delas é: nunca jamais questione o processo. Nunca questione o processo. Um dos grandes exemplos que nós temos do processo de Deus acontecendo foi com José. Foi um dos exemplos que vocês trouxeram naquele dia. José recebeu o sonho e a promessa da parte de Deus. E ele ficou todo feliz, todo eufórico, foi contar logo para a família. Só que, coitado do José, ele sabia que Deus tinha algo grande para fazer na vida dele, mas ele não tinha a mínima noção do grande processo que teria que vivenciar para receber aquela promessa, para vivenciar aquela bênção. Ao longo de
todo aquele processo, José foi traído por quem? Pelos vizinhos, pelos amigos do trabalho, por conhecidos. Ele foi traído pelos próprios irmãos. Ele foi traído, ele foi vendido, comercializado como se fosse um objeto. Ele foi lançado no poço. Ele foi servo, ele foi injustiçado, ele foi aprisionado. Ele foi esquecido. Por quantos anos? 3? Por 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos aproximadamente. Quantos de nós aguentaríamos 3 anos, 5 anos, sem questionar a promessa de Deus? Quantos de nós chegaríamos com 3 anos, com 5 anos, e diríamos, Deus esqueceu de mim? Deus, aquele sonho foi de barriga cheia. Deus não está nesse negócio. Mas foram 13 anos que José se manteve firme, confiando que Deus estava com ele. E ao final de todos aqueles anos, Deus criou um cargo para colocar José. E Deus cumpriu. E fez algo sobrenatural na vida dele, todo aquele povo. Você não precisa copiar ninguém, você não precisa atrapalhar-se, você não precisa pular fases, você não precisa pular o processo, você não precisa questionar ninguém, você não precisa se questionar, você não precisa duvidar, você precisa apenas crer e confiar que Deus está contigo no meio da turbulência, no meio do furacão, no meio do poço, no meio da prisão, no meio do possível esquecimento que pode surgir dentro do seu peito. Não, Deus não esqueceu de você, Ele está contigo. Amém? Diga isso para quem está dentro, ou melhor, para quem está perto de você. Viva o processo. Não questione, viva o processo. Em segundo lugar, a segunda lição para nós nessa noite: não tente entender, apenas creia. Não tente entender. Geralmente a gente quer entender. Imagina você nunca ter visto chuva. Nunca, nem na internet. Você não viu chuva no dicionário, a palavra chuva, você não viu no jornal, você não viu chuva em lugar nenhum. Você não sabe, tem a mínima ideia do que seja isso. E aí de repente Deus vira para você e fala assim: Noé, eu vou jogar muita chuva aqui. Deus, defina chuva. É água, Noé, mas vai ser muita água. E vai inundar tudo e vai morrer todo mundo. E só vai se salvar você, a sua família, e você vai precisar separar alguns animais, assim, assim, assado, e eu vou fazer isso por causa disso. E vocês conhecem a história. De acordo com alguns estudiosos, com a maioria deles, foram 120 anos. Noé esteve trabalhando naquela arca, construindo aquela arca. Em meio à zombaria das pessoas, porque se eles não sabiam o que era a chuva, a terra era regada por uma brisa, por uma névoa, por um vapor que subia da terra. Se não sabiam o que era chuva, muito menos dilúvio. E agora ele passa por 120 anos dizendo ao povo: olha, vai cair chuva. E vai ser tanta chuva que vai inundar tudo. E Noé era escarnecido, zombado, mas ele precisou suportar o processo. E ele permaneceu crendo. Dá um sol maior aí, Lucas. Eu imagino Noé lá indo pegar madeira, pegando todo aquele material, serrando, juntando tudo. E ali, durante todo aquele processo, 120 anos, Noé cantando. Mesmo
mesmo sem entender. Canta comigo. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender. Vamos de novo. Talvez você esteja passando por processos assim. Talvez você se ache também aprisionado. Talvez você também se ache no poço. Talvez você também se questione por muitas coisas. Talvez tenha muitas dúvidas passando pela sua cabeça. Talvez você se ache esquecido. Talvez essa música seja o tema da sua vida por algum tempo. Talvez por meses, talvez por alguns anos. Mesmo sem entender, mas que você continue dizendo: eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu confio em ti, mesmo sem entender. Você continue confiando. Eu não estou entendendo, mas eu estou confiando. Eu não estou entendendo onde o Senhor quer chegar, mas eu estou confiando em ti. Porque na verdade você não precisa entender, você precisa crer. Amém? Graças a Deus. Vocês imaginam se uma semente, vamos imaginar uma semente, se ela pudesse questionar, se ela pudesse dizer para o semeador: eu não quero ser enterrada. Está doido? Para com isso. Não. Não me enterra, não. Eu não quero. Você vai me enterrar. Nesse buraco úmido, frio. Não quero ser enterrado. E se ela pudesse sair daquele buraco, se ela pudesse questionar, talvez ela não ficasse ali dentro. Mas ela não questiona, porque ela também não pode. Ela fica ali, e aí ela vira uma árvore para viver centenas de anos e gerar milhares e milhares e milhares de frutos. Talvez você esteja se sentindo enterrado, talvez você esteja se sentindo esquecido, talvez Deus esteja fazendo você passar por um tempo de maturação, por um tempo de preparo, para que você também possa gerar infinitos, incontáveis frutos para a obra do Senhor. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Tem uma canção, uma belíssima canção que diz: enquanto me refaz eu adoro. Quantos conhecem? Enquanto me cura eu adoro. Estou no processo e novo serei. Quem conhece canta. Enquanto me limpa eu adoro. Enquanto me restaura eu adoro. Faz a obra em mim. Vem me encher. De novo. Enquanto me refaz eu o quê? Adoro. Enquanto me cura eu Estou no processo, e novo serei. Amém. É muito difícil, eu confesso que às vezes é muito difícil adorar no momento do processo. Porque é o momento que a gente quer questionar, é o momento que a gente se acha sozinho. Mas é o momento que Deus realmente está querendo ver, perceber a nossa confiança nele.
É nesse momento que a nossa adoração corta e rasga todo o céu, rasga todo o universo, e chega nas narinas do Senhor como um cheiro suave, como adoração, como um puro nardo, e atrai a presença do Senhor. Hoje, agora, na hora que estava começando o prelúdio para o culto, eu vi uma mensagem. Meu pai ontem ficou muito feliz de saber que hoje eu estaria pregando. E não queria faltar o culto hoje por nada, mas aí eu recebi a mensagem agora há pouco, de que ele já estava arrumado para vir, minha mãe também, mas aí ele começou a não falar mais coisa com coisa, e acabou minha mãe decidiu não vir, porque é ele que dirige. Aos 83 anos, às vezes ele começa com isso, e às vezes está lúcido, e às vezes... Mas olha, pais, às vezes a gente não percebe, né, o que está acontecendo, e os nossos filhos estão atentos a tudo. Mas eu tenho poucas lembranças da minha infância, poucas. Mas eu me lembro que uma vez, meus pais estavam no processo. A grana estava muito curta, muito. E meus pais chegaram do supermercado com uma cartela de ovos, aquela de 30 ovos assim. E meu pai saiu do carro muito feliz. E ele falou assim: glória a Deus, a carne da semana está aqui. E ele terminou de falar, tropeçou, se desequilibrou, e a carne da semana virou e espatifou toda no chão. E eu lembro que eu pequenininho, olhei para o chão, e a carne da semana estava espatifada no chão. E eu olhei para ele, e olhei para minha mãe, e eles deram glória a Deus. Eles deram glória a Deus. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de xingar, eles gravaram aquela adoração dentro de mim. Eles poderiam ter gravado um palavrão, eles poderiam ter gravado uma murmuração. Enquanto me usa eu adoro, enquanto me cura eu adoro. É difícil adorar no processo. Estou no processo e novo serei. Dizem que o momento que o cristão mais mente, é meio contraditório, né? Mas vamos dizer assim, vamos colocar de uma outra forma. O momento que o crente acaba mentindo é a hora que ele canta, porque é o momento que ele acaba prometendo e falando coisas que ele não vive de verdade. Mas a gente precisa viver o que a gente canta. O terceiro ponto sobre o processo é: espere o tempo certo. Espere o tempo certo. Davi recebeu unção para ser rei. O pequeno Davi recebeu unção. Imagine se fosse eu. Saul está ali, grande homem da nação. Desculpa, Saul não, Samuel está ali, o grande homem daquela nação, um homem respeitado. E acabou de me ungir. Eu já ia querer pegar minha mochilinha, botar nas costas, estufar meu peito, bater no peito do meu irmão mais velho. Aí, aquele dia tu não me emprestou a bola, meu irmão. Aí, vai se ver comigo aí. Aí você não me emprestou a manete, PlayStation, vai se ver. Vamos embora, Samuel. Mas não foi assim. Desde o momento da unção até o momento que ele começou a reinar sobre Israel, houve um processo. Ele foi ungido por Samuel para reinar sobre Israel, de acordo com estudiosos, mais ou menos 15, 16 anos de idade. E
aproximadamente 14 anos depois, ele começou a reinar, mas foi sobre Israel, como diria o seu Madruga? Não. 14 anos depois ele começou a reinar sobre Judá. Explicando melhor, é como se ele tivesse recebido a unção para reinar sobre o Brasil. Misericórdia. Mas 14 anos depois ele começou a reinar sobre um estado do Brasil, Rio de Janeiro. E aí ele ficou 7 anos e meio aqui no Rio de Janeiro, governando o Rio de Janeiro. 14 anos, esperou, depois reinou mais 7 anos e meio, foram mais de 21 anos aguardando. Durante todo esse tempo, 21 anos de tratamento, Davi não ficou parado. Davi não ficou esperando. Davi não ficou lá, deitado numa rede, falando com os irmãos, aí ó, vocês têm que me obedecer porque eu vou ser rei. Não ficou falando com o pai dele, aí pai, ó, quero um coco aqui geladinho, entendeu? Me serve aí porque eu vou ser rei, senão vocês vão se ver na minha mão, negativo. Davi ficou batalhando. Davi foi músico, foi escudeiro, Davi foi comandante de guerra, Davi foi perseguido, Davi teve que se fingir de louco para não ser morto, Davi foi rei de Judá para depois ser rei de Israel. Foi um processo. E durante esse tempo de 21 anos, ele teve a oportunidade de apressar e de pular etapas. Ele teve a oportunidade de avançar. Vamos colocar aqui, ó, entre aspas, ajudar Deus. Ele teve a oportunidade, porque teve um momento em que ele poderia ter colocado, poderia ter matado, ele estava com a faca no pescoço de Saul. Ele poderia ter eliminado. Ele poderia ter dito assim, olha, Deus já me escolheu. Deus já rejeitou Saul. Peraí, vamos juntar o útil ao agradável, vamos apressar as coisas, né? Eu vou ajudar Deus aqui e pronto, vamos resolver. Mas não, ele sabia que tinha que esperar o momento certo. Para tudo, Deus tem o momento certo. E ele não pulou etapas, ele esperou o tempo de Deus. E muita gente está sofrendo porque não sabe esperar o tempo. Muita gente está sofrendo porque não sabe esperar o momento certo de Deus. E por querer ajudar a Deus, entre aspas, por querer pular etapas, é que hoje, por exemplo, nós vemos uma guerra enorme acontecendo entre os judeus e os árabes. Milhares e milhares de pessoas já morreram por causa dessa guerra entre judeus e árabes. Os judeus descendentes de Isaac e os árabes descendentes de Ismael, ambos filhos de Abraão. Qual era o plano de Deus? Isaac. Qual era o filho da promessa? Isaac. Mas Abraão quis o quê? Dar uma forcinha. Se desesperou, quis pular etapas, quis ajudar Deus. E hoje até hoje, milhares de anos depois, as consequências perduram. Deus não precisa da nossa ajuda. Você pode dar uma cutucadinha no seu irmão aí e dizer para ele, Deus não precisa da nossa ajuda. O que tiver que fazer, Ele vai fazer, porque Ele não precisa da sua ajuda. Deus não precisa. Quando for o momento certo, Ele faz da estéril mãe de filhos. Quando for o momento certo, Ele abre um caminho no meio do mar para passar. Quando for o momento certo, Ele cria o cargo do nada para você. Quando for o momento certo, cadeias vão se abrir. Quando for o momento certo, Deus vai fazer o que tiver que fazer, mas é no tempo dele, não no nosso tempo. Amém? Glória a Deus. Eu quero partir para a conclusão. Essa é uma palavra para mim e para você, de encorajamento. Talvez Deus
tenha feito promessas a você. Talvez Deus tenha te dado um sonho, Deus tenha colocado algo no seu coração há algum tempo atrás, talvez alguns anos atrás, e o tempo está passando e você está se sentindo à margem da estrada. Talvez você esteja se sentindo dentro de um poço. Talvez você esteja achando que Deus esqueceu de você, achando que Deus não se lembra mais da promessa que fez a você. Mas Deus está dizendo e lembrando a você: filho, é só um processo. Filho, eu estou querendo transformar o menino num guerreiro, a menina numa guerreira. Eu quero te dar intimidade comigo, porque é com intimidade que eu quero fazer com que você me conheça de verdade. Não apenas de ouvir falar, mas de comigo andar. Porque é no processo que você conhece o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que anda do lado de verdade, o Deus que faz acontecer. Se você quer ter o privilégio de vivenciar coisas incríveis na mão do Senhor, como ferramenta nas mãos dele, você precisa se submeter ao processo. Por mais que pareça que está doendo, o processo do Senhor é como uma escola. Você precisa entrar, você precisa se submeter. E vai passar por fases, vai passar por etapa. Agora está até eco. E você vai passar por etapas. E agora sem eco. Mas não importa, com eco ou sem eco, submeta-se ao processo. E você tem escolhas nessa noite de ficar alheio e ficar do lado de fora e ficar observando as coisas acontecerem apenas na vida dos outros, ou ficar submetido ao processo e talvez se questionando às vezes, mas vivenciar as promessas do Senhor na sua vida. Eu quero que você reflita agora, talvez feche os seus olhos. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Dá um sol maior para mim, Lucas, por favor. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo isso. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te levar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te levar. Filho, isso. O Senhor está te convidando nessa noite a uma retomada de posição. Vá colocando diante de Deus os seus questionamentos, vá colocando diante de Deus aquilo que tem te afligido talvez há algum tempo, aquilo que talvez tenha feito você parar há algum tempo atrás. Sabe, amados, é pesquisa, é dado, de que dentro de uma igreja, talvez 30% das pessoas estejam realizando algo, fazendo algo. Estão até sobrecarregados. Os outros, uma grande parte, se cansou, se frustrou, se machucou, se feriu
talvez se sentindo como José, que foi lançado dentro de uma cova, vendido pelos irmãos, traído pelos próprios irmãos, injustiçado. Mas o Senhor está te convidando nessa noite a uma retomada de posição, a sair desses 70% dos que estão parados, dos que estão desanimados. Estamos agora em dezembro. 2022 está chegando e tantos ministérios estão com os braços abertos, desejosos de pessoas que podem ajudar, que podem trabalhar, que podem fazer tantas coisas na obra, no reino. Talvez você seja alguém que já deu tanto fruto e já fez tanto, e já saqueou tanto o inferno, e já deu tanto prejuízo, e Satanás fez algo que, por uma seta, te entristeceu. Mas o Senhor está nesta noite te convidando a pegar a rede de volta, a retomar a caminhada. Eu peço que você neste momento faça a sua oração aí com o Senhor. Que neste momento você coloque-se de novo no processo. Não importa o que te fez sair da rota, não importa. Hoje você tem a opção de recusar o processo e nunca ter a mínima noção do que você seria nas mãos do Senhor. Ou você tem a opção de submeter-se ao processo e viver algo maravilhoso, conhecendo a vontade de Deus para a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, quantas pessoas estão agora com seus olhos fechados, com seus corações abertos, falando contigo neste momento. Eu quero te pedir que o Senhor, com teu Espírito, neste momento esteja tocando cada um deles. Pessoas que talvez tenham se frustrado na caminhada, talvez alguns tenham se machucado, talvez alguns tenham se ferido tanto, tenham sentado à beira do caminho, talvez alguns estejam se sentindo traídos, mas o Senhor é o Deus que sara, que restaura, que cura, que pode neste momento manifestar a tua glória nesses corações, e levantar, erguer e fazer com que eles se sintam de pé novamente, marchando, fazendo a tua obra, fazendo a tua vontade, para que o Senhor possa restaurar novamente a alegria de estarem sendo usados por ti mais uma vez. Eu quero te pedir neste momento, Senhor, restaura nestes corações a alegria, o ânimo, o vigor. Em nome de Jesus, restaura. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, aquele que está caído, aquele que está prostrado, aquele que está desanimado, aquele que um dia desistiu. Levanta, ergue aqueles que estão em casa neste momento, aqueles que vão assistir no outro momento, não importa, mas o Senhor é o Deus que pode falar através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, age com o teu poder e com o teu Espírito Santo. Eu creio e te agradeço por esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Quero convidar meu pastor aqui. Quem mandou largar a rede? Quem mandou separar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.